Bem, estamos aqui mais um módulo, né, do podcast da Smerge, falando agora sobre infiltração, ondas de choque, né? Isso tudo está dentro de um grande grupo que é medicina regenerativa. Na mesa aqui, né, comigo, com essa honra, falar um pouco sobre isso. Ó, nosso antigo presidente, Adilson, Paulo Randan, né, Natália Mourão. E a gente vai falar e vai fazer a primeira pergunta, né? E vamos falar sobre infiltração intraarticular e periarticular, né? Que moléculas que a gente pode utilizar em atletas? Bom. Você quer que eu responda? Bom, em primeiro que lugar, ninguém melhor muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Moléculas são bioativos. Uhum. Os colegas da ortopedia chamam de ortobiológicos. Eu, como reumatologista e fisiatra e médico do esporte, prefiro chamá-los de bioativos. A molécula mais antiga que se tem conhecimento de utilização não é o ácido hialurônico, que para muitos agora é uma novidade, mas sim a proloterapia. A proloterapia já era utilizada há bastante tempo. E há 60 anos os antiemotóxicos, Rus, Toxicodendro e Arnica montana. Então, se a gente pensar em bioativo, você teria aí, como moléculas, para ser bem objetivo, teria os anestésicos, e a gente teria que conversar um pouco sobre condotoxicidade na relação do uso desses anestésicos. Teríamos, então, os corticoides. Existem corticoides que não devem ser utilizados de espécie alguma, e tem outros que devem ser utilizados, sobretudo intraarticular, né? Nós teríamos os ácidos hialurônicos e as suas diferentes vertentes, lineares, não lineares, reticulados, alto peso, médio peso, baixo peso, associados ou não, porque isso é uma coisa muito importante quando se fala de bioativo, quando se fala de molécula de infiltração, a associação dessas moléculas pode vir a ser benéfica, dependendo do caso que você tenha na mão que você queira tratar. Você tem também aí os ortobiológicos propriamente ditos, que são o PRP, o BMA, o BMEC, o estroma visceral. Então, todas essas moléculas são utilizadas como veículo intraarticular. Cito também a N-acetilcisteína, que é uma molécula que é bastante utilizada, principalmente em scaffold. Scaffold é um andaime, é aquilo que você utiliza para misturar, para potencializar esse efeito. Então, você pode fazer PRP com ácido hialurônico, você pode fazer BMA com ácido hialurônico, você pode fazer BMEC com ácido hialurônico, você pode fazer BMEC com ácido hialurônico, isso para falar de trabalhos que existem. Agora, você pode, assim, off-label, fazer a associação de ácido hialurônico com o antibiotóxico, porque o antibiotóxico, que é a Arnica montana, vai potencializar esse efeito. Eu era uma pessoa ignorante em relação ao antibiotóxico até a Olimpíada do Rio, em 2016, onde eu fiquei lá em Deodoro. E ali eu pude perceber a equipe alemã, patrocinada pela Rio, utilizando um produto em que os atletas respondiam muito bem, e eu não sabia o que era, e fui lá perguntar, e eu conheci o antibiotóxico. Depois eu vim saber que tinha uma empresa aqui, que é a Herbarium, que produzia os antiemotóxicos, que é o Rus Toxicodendro e a Arnica montana, sendo o Rus Toxicodendro um pouco mais indicado para as doenças reumáticas, né? Então, assim, muito a grosso modo, esse é o resumo de moléculas, e aí a gente pode discutir cada uma delas, mas eu queria que a Natália falasse um pouquinho. Então, é importante a gente acrescentar que dentro do contexto da medicina esportiva, principalmente quando a gente está falando com atletas de alta performance, de todas essas infiltrações que o Paulo acabou de comentar, a gente precisa trazer um comentário importante em relação aos glicocorticoides, que eles, dentro de competição, eles são considerados doping. E aí a gente tem alguns detalhes que alguns períodos fora de competição, mas aí a gente entra em alguns detalhes, e o que acontece? Para uma substância estar dentro da lista proibida da UADA, ela tem que preencher um dos 3 critérios, que se ela fere o espírito esportivo,
se ela estimula um ganho de performance ou se ela pode colocar a saúde do atleta em risco. Então, todas essas outras substâncias que a gente acabou de comentar não se enquadram em nenhum desses critérios. Já os corticoides, eles vão agir com um efeito mais inibidor da dor local e não visando um tratamento. Então, é isso que acaba tornando ele diferente de todas essas outras substâncias que o Paulo acabou de descrever. Então, eu acho que quando a gente fala hoje sobre infiltração no esporte, a infiltração que vem à mente num primeiro momento é exatamente o corticoide, que e saindo do contexto da alta performance, a gente escuta muito o pessoal da maratona, e eu faço sempre um corticoide intramuscular, pô, você já fez o seu, esse é a conversa que rola em torno do pessoal que gosta de praticar atividade física de endurance. E esse é o perigo, justamente, porque você vai ter uma inibição da dor muito forte. Provavelmente o atleta ele não vai ter nem corrigido a biomecânica, não vai estar, que eu costumo dizer, né? O paciente ele vai estar pisando no problema sem nem perceber, o que pode piorar e agravar as lesões. Então, já todas as outras medicações, elas vão agir elas não têm o efeito analgésico imediato que um corticoide pode ter, com exceção dos anestésicos, mas elas vão visar tratamento. Então, acho importante, nesse contexto, a gente separar essas indicações. Sim, quando a gente fala de infiltração, né, e a gente está aqui dentro do podcast de Medicina do Esporte, Medicina do Exercício do Esporte, a gente vai ter um webinar, né, que vai falar aonde a gente está. Né? E eu queria falar, né, puxar o Adilson para essa conversa, que tem grande experiência no esporte, no futebol, né, principalmente. Depois você levar a palavra, né, para o Paulo e para a Natália, assim, como que era na sua época, como é que você via isso e onde a gente está hoje em dia? O Paulo César, médico experiente também com futebol, medicina do esporte. Na minha época, o pessoal usava muito aquela maneira de tentar minimizar a busca pelo corticoide no corpo do atleta, né? Então, o pessoal fazia, às vezes, o corticoide muscular para uma performance de curto prazo, de 2, 3 semanas, que é o que geralmente dura as competições, e relatava como infiltração muscular. Então, com isso, se aparecesse... Infiltração articular. Infiltração muscular ou articular. E dava, na verdade, muscular. Então, isso durante anos, você justificava no informe, né, de doping que você fez uma infiltração e, na verdade, você tinha feito muscular, que é uma maneira de se aparecer a substância, está justificado. Logo depois, com o tempo, isso tudo foi diminuindo. As infiltrações sempre tiveram aquele dogma da história do Garrincha, né, do joelho do Garrincha. Eu ia pedir, inclusive, que colocasse a primeira imagem das que eu enviei. Mas o joelho do Garrincha foi um joelho que é daquele jogador com pouco conhecimento da vida, né, pouca instrução, que dava o seu joelho para fazer uma partida, não era nem um campeonato, e que depois acabou sendo penalizado, até com o aparelho psíquico dele sendo alterado por essas deformações que os corticoides em série acabavam levando na parte óssea, né? Eu acho que no caso dele até não foi nem tanto o corticoide, né? Faziam criminosamente xilocaína, num doente que já tinha um desvio angular importante, vou chamar de doente, mas ele era um atleta na época que já tinha um desvio angular importante, daí o apelido de Garrincha. E a gente sabe que a xilocaína ela faz apoptose de condrócito, né? Então isso acelerou de sobremaneira o final da carreira dele, sim, onde ele já não tinha mais a explosão biomecânica, já não conseguia mais nada. Faziam isso no intervalo, tanto que perguntaram ao Garrincha numa entrevista 2 coisas que você não faria, era isso que eu ia botar na foto ali, 2 coisas que você não faria, Garrincha. Ele falou que não tomaria mais injeção no joelho e não assinaria mais contrato em branco. Então, infelizmente, era uma pessoa que era até inocente, coitado, e que induziam ele a cometer falhas, tanto na sua condução
esportiva como atleta, como homem na condução financeira e gestor da sua família. Sim. Então, enfim, o Garrincha a gente deve muito contra Com ele. certeza. E cito o exemplo do Roberto Miranda, porque se você pegar os livros de medicina, você vai ler que você infiltra na bainha peritendina longe do tendão. Quer dizer, você tem que ter realmente um sonar nos seus dedos. Uhum. Você até consegue, com uma certa experiência, perceber isso. Mas quantas injeções intratendíneas de corticoide não foram feitas no tendão de Aquiles do Roberto a ponto dele sofrer uma ruptura desse tendão e abreviar a sua carreira. Ele era centroavante do Botafogo, centroavante da Seleção Brasileira da Copa de 70. Ele não pôde jogar a Copa de 70 em função disso. E também, assim, o Serafim Borges, que é um eminente médico do esporte, um colega cardiologista, ele diz assim, coisa de sabujo. Já ouviu ele falar esse termo? Não. Então, pois é. Coisa de sabujo é coisa de curandeira, é coisa de gente que quer fazer coisa que não está escrito. E aí eu cito também, nessa mesma foto, eu coloco aquele outro jogador que está me fugindo do nome, que era brasileiro, mas estava na seleção espanhola, veio jogar aqui no Botafogo, jogou no Atlético Mineiro. Vê se você consegue lembrar o nome dele. Ele fez uma lesão muscular antes da Copa da África do Sul e fizeram placenta de égua para tentar recuperar uma lesão muscular e ele não recuperou. Então, assim, eu acho que o tratamento por infiltração, ele traz um legal. E outra... Ele traz para a baila o pensamento de tudo de errado que foi feito, até que a gente hoje tem posicionamentos, consensos, enfim, tudo que determina de uma forma ética a maneira correta de usar essas moléculas. E hoje, assim, no esporte, Randan, rapidinho, presidente. E hoje, como é que a gente está? Né? Você lançou um artigo agora super recente, né? Eu queria falar, até a Natália falou um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do esporte hoje em dia. Como é que a gente está hoje? Né? A gente fez toda uma memória aqui de como que era e que tipo de lesão, né? As lesões que foram geradas, mas como é que a gente está hoje? Eu digo a você, com muito pesar, o que eu vou falar. Não sei se o Adilson vai concordar e a Natália vai concordar. Mas eu digo não no esporte, eu digo na medicina. Tá? Existem pessoas conscienciosas, estudiosas, que sabem o que estão fazendo. E existem pessoas que fazem por fazer de ouvir falar. Então, e principalmente na medicina do esporte, com toda a tecnologia que nós temos de avaliação de performance, da identificação da possibilidade de lesão, etc. e tal, o advento da ultrassonografia no esporte, que tivemos aí a figura do Bruno Pinheiro como o primeiro médico a levar um aparelho de ultrassom para a beira de campo para fazer essa análise. E é muito gozado que o Bruno ele é muito resistente. Quando a gente dá cursos, ele fala, ô Bruno, você pode explanar mais um pouco a imagem? Ele falou, não, porque assim, essas pessoas querem fazer um curso expedito e amanhã saber que tem uma curva de aprendizado de 2 horas equivalente a uma curva de aprendizado de 20 anos. Você mesmo tem 15 anos que já domina o ultrassom e não abre mão da minha presença e do Marenga nos seus procedimentos. A gente discute o tempo inteiro. Você opina, mas opina sabendo o que faz. Então, eu acho que os atletas estão tendo acesso realmente a um tratamento melhor, mas não é todo mundo que sabe exatamente aquilo que está fazendo. Entendi. Haja visto aí moléculas que são lançadas na mídia todo dia. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa tal de internet, porque nós vemos muitos colegas falando muita coisa sem embasamento e, o pior, sem experiência. Só complementar antes de passar para a doutora Natália, que eu até gostaria muito de ouvir a opinião dela. Um dos problemas que a gente tinha também naquela época, até com atletas que procuravam a gente no consultório, nessa época que o Randan estava se referindo, era infecção. Dava bastante infecção, principalmente infiltração de tendão de Aquiles.
Aquele caso do Roberto, ele acabou que voltou e nunca mais se firmou. E a gente sabe que um tendão, por inserir um músculo no osso, ele tem uma sobrecarga mecânica muito grande. E as desproporções, volume e intensidade de treinamentos periódicos de repetição, visando performance, principalmente na temporada e na pré-temporada, é um exacerbador de lesões de tendões. E você ainda infiltrando, ainda botando o cara para fazer mais carga, é uma combinação de bastante risco para o atleta. Agora, eu só queria isentar os médicos antigos que faziam isso, porque não se tinha nenhum conhecimento à época sobre nenhuma dessas moléculas. Balais estudou visco-suplemento e o primeiro artigo dele foi da década de 90, tá certo? Então, mesmo que na Alemanha você já usasse há 60 anos atrás, isso não existia no Brasil, e mesmo a proloterapia. Então, eu queria isentá-los. O que se tinha era corticoide. E nós aprendemos com eles como não errar mais. Exato. Natália. Então, sendo um pouquinho mais objetiva a sua pergunta, né, onde que a gente está hoje, agora, no meio do ano, acabou de acontecer o ISACOS, que é um congresso importante sobre lesões ortopédicas dentro do esporte. E eu não estive lá, né, mas conversei com alguns colegas ortopedistas que estiveram, e um ponto importante debatido foi exatamente esse, que antigamente a gente usava o corticoide como um efeito imediato para colocar o atleta para jogar. E atualmente o objetivo não é esse, é a gente usar os tratamentos mais regenerativos, sendo eles com os medicamentos ou antihormotóxicos, proloterapia, e principalmente os tratamentos regenerativos como PRP, BMA, justamente para você aumentar a longevidade desses atletas. E não só porque ele vai, talvez não mude tanto o tempo que ele vai permanecer como profissional, mas o ambiente, né, aquela vida daquele atleta, ele pode continuar, mesmo fora de um clube principal, mas ainda trabalhando com esporte, ainda desenvolvendo o esporte. Então, não adianta ele poder ter conseguido jogar até 35, um pouco mais de idade, se após os 40, 45 ele não consegue nem mais jogar bola com o filho. Então, o caminho que a gente está atual é esse, a gente tentar. A gente sabe que o processo degenerativo nos atletas de alta performance, eles vão acontecer, e o objetivo é a gente postergar eles e dar mais qualidade, preservar o máximo possível essa cartilagem. A gente consegue isso principalmente com ácido hialurônico, tratamentos regenerativos. Entendi. E acho que é isso aí, a visão do atleta como pessoa, né? Exatamente. Não só ali para a gente tentar fazer com que ele tenha um desempenho esportivo, mas uma visão como pessoa ao longo do tempo. E aí eu quero puxar o gancho, já que você está com a palavra, e a gente tem que caminhar, né, nos assuntos, que a medicina regenerativa é muito, muito vasta, né, e a gente vai chegar em vários assuntos aqui. E você, como uma especialista em onda de choque, né, eu queria entender, né, por que e quando, né, a gente usar dentro desse cenário todo de uma visão do atleta, numa visão mais holística do atleta. Perfeito, né? É uma ótima pergunta nesse contexto, né? Então, só para a gente tentar associar da onde que a gente coloca as ondas de choque no mesmo saco ali, no mesmo espaço que os tratamentos regenerativos que a gente está comentando, né? As ondas de choque, elas vão estimular, são ondas acústicas, não são choques elétricos, são estímulos acústicos locais de alta potência que vão estimular de uma maneira indireta fatores de crescimento locais. Fator de crescimento vasoendotelial, estimular óxido nítrico sintetase, que vai estimular a angiogênese local. Então, não só há um alívio da dor local com o tratamento, mas também um estímulo regenerativo local, porém indireto. O que os tratamentos de infiltração vão fazer é levar diretamente os fatores de crescimento e outras técnicas levando células para a região lesionada. E aí a gente vai ter que individualizar, como sempre, cada lesão. Então, como as ondas de choque são um equipamento, não vão envolver agulhas, em muitos casos elas podem ser até mais fáceis de serem utilizadas, não vão envolver
transfixar o tecido, talvez causar alguma fragilidade. Por outro lado, como inibidor, também tem que ser usado com cautela. Mas nesse contexto, a gente vai julgar ali no processo inflamatório do atleta de uma tendinopatia, de uma fratura por estresse, o estímulo que a gente quer dar local. Então, se a gente também não tem uma lesão tão aguda, uma lesão estrutural muito intensa do local, do tendão, por exemplo, a gente já ainda estamos num processo inflamatório mais difuso, as ondas de choque estarão bem indicadas. A gente hoje não tem exatamente uma revisão sistemática que venha comparar as ondas de choque com, por exemplo, o PRP. Mas a gente precisa julgar. É mais uma ferramenta, né? Então, todas essas técnicas são ferramentas que a gente tem. Então, cabe ao médico entender quando cada uma delas é melhor. Mas as ondas de choque, elas vão ter essa facilidade, que não vão envolver um aparato um pouco mais preciso e complexo em relação à aplicação. Então, elas são um pouco dolorosas, é diferente de uma infiltração que você pode acabar precisando fazer apenas uma vez. As ondas de choque vão precisar de algumas aplicações, mas elas vão literalmente também estimular o efeito regenerativo local. Então, às vezes, para transportar, se você não está dentro do seu ambiente do clube, você está em um outro local mais distante, ela facilita bastante. Você pode usar ela tanto para um efeito analgésico, quanto com uma energia maior para um efeito regenerativo. Então, ela casa muito no arsenal de ferramentas para a gente ajudar os atletas a se recuperarem. Excelente. Eu vejo falar. A questão aí, eu procuro sempre ensinar as pessoas que a monoterapia não é a melhor opção. Então, você vê que ela colocou aqui com muita clareza um processo, vamos chamar assim, de evolução fisiológica do processo gerado da inflamação promovida, uma inflamação benéfica, por isso que gera dor e que precisa de mais para poder sinalizar as interleucinas anti-inflamatórias para aquele local e tratar. Então, isso você pode fazer com associação de qualquer bioativo. Por exemplo, ela citou a pseudoartrose, que dá um resultado muito bom com BMEC, né? Não tanto com BMA, mas com BMEC, e que com a onda de choque associada você terá um resultado, vai encurtar etapas. Você pode conseguir isso também com outros bioativos, obviamente. Todo ortobiológico vai desenvolver essa linha de raciocínio, onde ela vai, principalmente a proloterapia, onde vai promover uma reação inflamatória, às vezes até dolorosa, e a partir da terceira sessão você consegue um resultado melhor. Então, eu diria que a onda de choque e as terapias infiltrativas com ortobiológico bioativos é um casamento muito bem feito. Bacana. Outro casamento muito bem feito é com a fotobiomodulação a laser, que tem uma característica mais ou menos semelhante. Eu acho que a gente precisa fugir dessa tríade maldita de gelo, trens e ultrassom. A gente tem coisa muito mais interessante para fazer, muito mais importante para fazer. Eu só queria te finalizar aqui, porque você me fez uma pergunta no bloco anterior, em relação de como estávamos isso e do artigo que nós publicamos, né? Queria te dizer que a gente criou a Associação Brasileira para Estudo e Tratamento de Filtração, depois foi criado a Associação Sul-Americana para Tratamento de Filtração. Desde 2014 eu trouxe para cá o ISIAT Brasil, 2014, 2016, criamos a BET, fizemos o Brasit, vamos para a 5ª edição do Brasit ano que vem. Para quem não sabe o que é o Brasit, é o Brazilian Simpson Jackson Therapy, e esse ISIAT 2014 foi feito pela SMERG, na minha figura como presidente à época, onde nós trouxemos a discussão sobre infiltração com as pessoas que pesquisam e façam. Sabe quando eu estou há 5 anos tentando reunir junto à Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte expert em infiltração para montarmos o nosso consenso brasileiro de infiltração. Em 2016 você tem a Sociedade Espanhola de Medicina do Esporte escrevendo o seu consenso, que se baseou somente nos tratamentos convencionais. Depois, em 2019, você tem o consenso
feito pela Liga de Basquete, a NBA, e aí focou exatamente nos ortobiológicos. E agora, em 2025, eu fui convidado, e muito me lisonjeei, estar na Federação Italiana de Medicina Esportiva, fazendo uma revisão e publicando o consenso dessa entidade sobre tratamento por infiltração, envolvendo não só os tratamentos convencionais, como os ortobiológicos. Acabei de voltar de Bucareste agora, onde participei do ISIAT de Bucareste. Fomos apresentar mais um consenso, que foi o sul-americano de infiltração de joelho. Então, o que eu acho é isso aí. A gente está trabalhando para deixar um legado científico para quem queira usar e poder fazer a coisa da maneira certa. A gente falou de muita coisa que quando a gente vai usar, como a gente vai usar e etc. Mas e a pergunta contrária? Quando a gente não vai usar, né? Quando a gente vai dar um passinho para trás e falar, não, eu não vou aplicar. Em que momento, né, a gente não vai fazer? Né? E eu queria entender isso de vocês. Só corroborando aqui, pode falar. Para a doutora Natália retificar mais alguma novidade sobre isso. A onda de choque veio para ficar no esporte. É um regenerador de eficácia rápida e elevada, principalmente para ombro de arremessadores, tendinite calcárias. E um dos maiores problemas que a gente tinha no futebol era a sinfisite pubiana, que ninguém curava com nada. Só cirurgia, com afastamento de atividades profissionais, de esportivas, de competição longas, 9 meses, 1 ano. E as ondas de choque vieram para melhorar muito, principalmente nas áreas de inserção tendinosa. Aí eu queria que a doutora falasse mais sobre isso, porque algumas outras lesões ela não tem tanta eficácia, nem tantas indicações tão rápidas e precisas quanto essa. Né? Foi até interessante que a gente consegue casar as duas questões aqui, do Matheus e do Adilson. Justamente, eu acho que hoje a gente tem que se encaminhar, nós todos que estudamos o tema, para entender quando é melhor qual tratamento e, ao mesmo tempo, quando não é. Então, a gente, muito provavelmente, o futuro é a gente encontrar quando que é melhor, a onda de choque resolve sozinha, ou quando a onda de choque tem que ser associada, ou quando não usar. E aí, respondendo a pergunta do Matheus sobre quando não usar, eu acho que a gente tem que voltar lá no diagnóstico, né? Porque se a gente tem uma causa biomecânica, não adianta a gente querer jogar biologia. A gente precisa, e a gente sempre vai precisar da reabilitação. Então, a correção do gesto inadequado, a orientação do atleta a um treinamento, um reforço muscular adequado, junto com o preparador físico, com o fisioterapeuta, são fundamentais. Então, às vezes a gente tem que prestar atenção que o paciente ele quer uma cura rápida, e às vezes a gente fazer uma medicação, talvez sim, a gente alivie o problema, e é um dos principais pontos que eu falo muito e bato muito em cima com meus pacientes. Não adianta a gente fazer um tratamento regenerativo se a gente não reabilitar. Então, se a gente tem, se a causa da tendinopatia, se a causa da dor é uma instabilidade, ou se a gente, por exemplo, no joelho tem um desvio de eixo importante, tem questões que são anatômicas, que são instabilidades, que aí todos esses tratamentos que a gente está comentando, eles podem ajudar a tratar a dor e a inflamação momentaneamente, mas eles não vão resolver o problema. Então, acho que é até importante a gente deixar isso bem claro, que sim, a gente consegue tratar a dor, mas o que vai fazer com que o paciente não volte a ter esse problema é o trabalho de reabilitação, com uma boa preparação física e uma boa reabilitação. Eu concordo com você e, assim, eu costumo dizer o seguinte, o que nós temos são disfunções biomecânicas. Quando você trabalha com tudo isso que a gente está falando, onda de choque, fotobiomodulação e infiltração com qualquer molécula, você está tratando de desfecho. Você não está tratando a causa. Então, a primeira coisa é identificar a causa. E a maioria delas são alterações biomecânicas, ou posturais, ou dos seus ritmos. Então, isso a gente vê na prática clínica diária, alteração do trígono cervical, do ritmo escapulohumeral, do trígono lombar, do ritmo lombopélvico,
da deficiência de mobilidade. Então, do encurtamento muscular, de um padrão postural errado, tudo isso leva a um desgaste bioenergético muito grande, um consumo exagerado de energia que poderia ser despendido para outra situação. Então, assim, pensar para você o que não se deve fazer. O que não se deve fazer é não considerar essas alterações biomecânicas presentes. E a segunda coisa mais importante é entender sobre a meta-inflamação. Você já deve ter ouvido falar muito sobre preparo de solo. O que é preparo de solo? Virou uma febre, uma coisa nova para todo mundo. Assim como dentro disso vem se falando muito da obesidade, na osteoartrite. Meu Deus, em 2019 eu assisti a palestra do professor Sengabai no EULAR de Amsterdã, onde ele mostrou a correlação de osteoartrite erosiva de mãos e obesidade por aumento de adiponectina, adipocina e leptina. Porque se tinha o conceito de que você tem que perder peso porque essa carga muscular na sua coluna, essa carga de peso na sua coluna, o peso do seu joelho. Mas e o peso na mão, que fazia piorar? Então, a partir daí, começa a se analisar os aspectos. E o campeão é a glicação. Porque o que a gente tem lá, a mitocôndria, fala-se do coração. Eu sei que você é cardiologista, mas não é o órgão-alvo principal. O órgão-alvo nosso chama-se célula, e dentro da célula, o coração celular, apesar da gente aprender em biologia que era o pulmão celular e a respiração, é a mitocôndria. Porque sem ela, a apoptose celular. Então, a glicação é o maior veneno. Segundo, a dislipidemia. Terceiro, o hipotiroidismo. Vem o ácido úrico. Aí a obesidade. E aí você tem uma síndrome metabólica. Então, o que não se deve fazer é buscar tratamento com bioativos sem controlar esse processo meta-inflamatório. Quem está ouvindo que for médico, não use xilocaína intraarticular. Eu vejo vários colegas fazendo associação de corticoide com xilocaína. Primeiro que pode fazer um flare só pelo parabenzeno na associação que se tem. Mas a xilocaína ela é extremamente lesiva ao condrócito. Se tiver que usar, use rubivacaína ou bupivacaína. Mas paramente isso. Pensando em atleta, não se usa corticoide. Acabou esse tempo não existe mais. E entenda, principalmente, o que é que você pretende fazer naquele atleta. Porque não existe uma contraindicação para eu infiltrar uma articulação ou uma bainha tendínea ou uma estrutura periarticular. Existe, sim, falta de técnica adequada. Se você não sabe fazer, não se meta a fazer. Se você não conhece o produto, não se meta a fazer. E aí, assim, muita gente infiltrando, e eu recebo, às vezes, no consultório, pacientes com complicações provenientes de técnicas erradas de infiltração. Então, o que eu acho, o que é importante, é você ter treinamento e conhecimento. Não é que você faça um ácido hialurônico dentro da articulação. Existe toda uma ciência por trás disso e existe também uma escolha correta. Quando você vai usar um linear, quando você vai usar um reticulado, quando você vai trabalhar com baixo peso, moderado peso, que não existe, mas a gente vai colocar aqui, e alto peso, que a literatura considera acima de 1 milhão, mas tem aqueles que tem 6 milhões, 2 milhões e 3 milhões e 200. No nosso consenso que nós escrevemos, que é o cobrave de joelho e o cobrave de quadril e está saindo de ombro agora, a gente considera o peso ideal entre 2 milhões e 800 e 3 milhões e 200. Há produtos reticulados que causam flare, tá certo? Há produtos que vêm com associação de moléculas que melhoram o ambiente articular, que são antioxidantes, que são moléculas como o manitol e o sorbitol. Não tem essa história de efeito viscoantálgico. Então, existe todo um marketing por trás disso aí e falta de conhecimento. Então, a pior coisa que não se deve fazer é fazer aquilo que não se conhece e não se tem experiência. Com certeza. Então, só aproveitando essas orientações aí do Dr. Paulo César, eu acho que a interação multidisciplinar é muito importante, que, por exemplo,
não adianta você fazer a sua parte se as outras pessoas não estão fazendo adequadamente a parte delas. Então, síndrome de overtraining, desproporção volume e intensidade de carga. E eu tinha sempre muito problema com o atleta gordinho, porque o joelho é uma articulação de carga, uma articulação mecânica. Além do eixo, quanto mais peso em cima dela, pior para todos nós, principalmente para o médico. Eu tinha o hábito, naquela época, de antes do treino, todo mundo tirar o peso, o preparador anotar, né? Eu acho que hoje em dia também ainda se faz isso. E com muito mais facilidade, que hoje em dia na comissão técnica você tem nutricionista, você tem fisiologista. Com certeza. Mas eu digo assim, às vezes as pessoas fazem muito cada um a sua parte, sem interação. Então eu acho que essa interação que é muito difícil de você conseguir e você tem que estar atento para isso não prejudicar o atleta na performance. Mas se há multidisciplinaridade, tem que haver interação. Tem que haver diálogo, tem que haver conversa. Senão, não é isso. Não é nem esporte, com toda a razão, né? A gente falou sobre o que, quando não fazer, e falamos só da preparação física e da reabilitação. Mas a questão psicólogo, psiquiatra, nutrólogo, nutricionista, também é uma situação que às vezes a gente a reabilitação tá boa, o gesto esportivo tá adequado, o tratamento tá adequado, ruim, né? E a cabeça tá ruim, o sono não tá bom, e a nutrição não tá boa. Às vezes não tá excessiva, tá em falta. Então, também é outro ponto importante. Então, temos um colega, que ela vai lembrar bem disso, ela gosta muito desse artigo. Todas as aulas que a Natália tem, ela coloca esse mnemônio. Eu até vou pedir para ela falar, porque ela gosta bastante. Mas, assim, eu falo isso para os meus pacientes, independente de ser atleta ou não. Existem 5 pontos fundamentais que você não pode fugir disso. Tá? Beber água, as pessoas esquecem que o nosso corpo, 70% é feito de água. Pegar sol, porque a vitamina D está ali. Praticar exercícios físicos. Aliás, você pode fazer o que você quiser com qualquer molécula infiltrando. Mas se você não prescrever exercício, você não está fazendo absolutamente nada no tratamento desta pessoa. Então, você tem que comer adequadamente, pegar o sol, dormir pelo menos 7 horas, tá certo? Que é fundamental. Ter amigos, voltar à 5ª série. Eu adoro quando eu venho nas reuniões dos médicos, que encontro o Marco Aurélio, que a gente pode voltar à 5ª série e dar risada e conversar. Isso faz bem, tá certo? Então, a socialização é tudo. A cabeça boa, mente sã, corpo sano, já se falava isso. E a tua vida é o teu alimento, a sua saúde é o teu alimento. O pai da medicina dizia isso para a gente também. Então, eu vou pegar esse gancho para fazer a última pergunta, né? Eu acho que para a gente fechar esse último módulo, né, que está sendo muito bacana, né, extremamente rico, que é falar um pouco de futuro da medicina regenerativa. Né? Quando a gente fala de futuro da medicina regenerativa, a gente fala de uma questão que é extremamente delicada, né? A gente sabe que lá fora tem uns consensos e tudo mais, e a gente tem alguma coisa aqui no CFM, né, que a gente ainda não conseguiu, né, só com braços de pesquisa e tudo mais, né, e eu queria entender um pouco isso, né, que você falasse um pouco sucinto, né, porque a gente está com a hora estourada, sobre esse ponto, né, para a gente fechar esse módulo. Eu acho que o Paulo podia acrescentar bastante para a gente entender. Vou fazer aquela pergunta clássica, Paulo. Podemos usar as terapias regenerativas? Como é que a gente responde essa pergunta? Bom, sim, não. Eu acho que nós estamos no presente, né? E já é um avanço, porque antigamente as pessoas não acreditavam. Não tem trabalho, duplo cego, randomizado, não existe. Um monte de trabalho lá fora mostrando resultados com plasma rico plaqueta, com BMA, com BMEC. E a própria visto-suplementação não era tão acreditada, foi a pandemia que mostrou a uma classe médica que não conhecia o que era visto-suplementação. Então, a gente já avançou, porque agora, pelo menos, a gente está na fase da curiosidade. Já se sabe que dá certo, já se tem trabalhos nacionais, já se tem grupos de estudos em todo o Brasil, bem
apresentando desenhos bem robustos, bem fundamentados, mostrando resultados, a exemplo do nosso grupo na UFRJ, que é o grupo de ortopedia regenerativa. Não vou brigar com os ortopedistas, eles me convidaram para trabalhar ali, 2 grandes amigos meus, que é o Marcos Brito e o Arthur Melegazzi. Um grande abraço para vocês dois. E eles chamam de ortopedia regenerativa e eu estou lá ajudando a trabalhar. Porém, nós temos uma RDC, tá? De 2014 e 2018, e a RDC 57 de 2010, e a RDC 665 de 2022 para boas práticas. Nós ainda não temos uma liberação para plasma rico e plaqueta que não seja do ponto de vista experimental, mas ela tem que ser autóloga. Você tira de você e usa em você mesmo. Você não pode tirar de você e usar em outra pessoa. Em relação ao BMA ou BMEC, ela está autorizada para você fazer. Ela tem suporte para isso, seguindo as normas e as boas práticas e cuidados que se tem que ter. Já o PRP não está autorizado ainda, mas a gente acredita que vai haver essa autorização, senão você não veria tantas indústrias aí com kits, né, já sendo comercializados. Esses caras estão um passo à frente da gente. Então, eu acredito que é nessa situação. E aí nós temos o PRB, o BMA, o estroma visceral, e temos legislações próprias para isso. E essas boas práticas estão na RDC 665 de 2022, que consolida as normas de boa prática da fabricação para produtos médicos e que se aplica à produção de ortobiológicos. Beleza. Então, essa RDC já mostra uma abertura para essa chegada. Ótimo. Houveram problemas políticos dentro do CFM, que não convém traçar aqui, mas a gente alerta que é necessário um controle regulatório e a gente fica muito preocupada porque você vê resultados em pé diabético, você vê resultados em lesões intraarticulares que não é enriquecido, você vê resultados em lesões periarticulares, estou falando de PRP, que devem ser enriquecidos, você vê resultados em outras lesões que não as ortopédicas. Então, assim, o termo medicina regenerativa vem ganhando um espaço cada vez maior. Eu acredito que no futuro ela possa talvez vir se tornar uma especialidade médica, ser incorporada pela AMB como tal, e nós teremos os braços da dermatologia, da ortopedia, da reumato, da fisiatria, da clínica de dor, da cirurgia vascular, da cirurgia plástica, porque todas elas trabalham com esses produtos, mas cada uma com posologias diferentes. Excelente. Com preparos diferentes, que isso a gente pode, num futuro, marcar um novo podcast para estar discutindo essa aplicação técnica, porque não teríamos tempo. E, para finalizar, eu queria chamar a atenção para uma coisa que acontece bastante na prática, principalmente dos esportes de contato e no futebol, que é o edema ósseo traumático. Eu tive a oportunidade de dar uma aula dentro da Câmara Técnica de Medicina do Esporte, falando sobre edema ósseo traumático. Lembrando que na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, nós tivemos o nosso jogador Elano atingido pelo Yaya Touré, e ele ficou 70 dias parado sem tratamento, que até então, quando eu dei essa aula, eu tive o cuidado de ligar o Dr. Runco para pedir permissão para usar as imagens dele, para poder falar. E fizeram uma pergunta na Copa do Mundo para ele, como é que ele recupera? Só papai do céu, porque eu não posso. Então, até então, não existiam trabalhos com ibandronato de sódio, muito ácido zoledrônico, e que tempos depois a gente começou a desenvolver essa pesquisa, esse trabalho, e aí eu estou ainda juntando o N para publicar isso, mas já estamos tendo resultados fantásticos com isso. Obrigado. Viu? Eu queria pedir 5 minutinhos. Então, você tem dois. Então, em resumo, basicamente, do ponto de vista legal, a gente não tem nenhuma questão do ponto de vista de vigilância sanitária com as terapias regenerativas. A questão é mais do Conselho Federal de Medicina, para a gente não acabar caindo em descrédito esses tratamentos que são muito relevantes e bons para todo mundo. Mas tem um tema em alta, que é a questão do famoso, estão todo mundo mandando aqui no Instagram pra gente, sobre o hidrogel, que é um tema que está todo mundo achando que é uma coisa
de outro mundo. Então, estava até discutindo com o Paulo, e aí não sei se o Paulo consegue falar em 2 minutos. Não, Esse- não tem em 2 segundos. minutos, tem em 30 Em segundos. 30 segundos, hidrogel não é para ser utilizado em osteoartrite grave como tem se veiculado. Hidrogel, muito pelo contrário, foi concebido para tratar lesões meniscais, para fazer hidrodissecção meniscal, e é excelente em pré-temporada em atletas na prevenção de lesões, melhorando o efeito reológico dessas articulações e cabendo uma proteção. Agora, não é para osteoartrite grave, muito pelo contrário, é para osteoartrite leve. O produto da empresa que produz o hidrogel para a osteoartrite grave é outro, e eu não vou dizer o nome aqui, obviamente. Beleza. Então, aqui rapidamente, o futuro é sempre uma pergunta assim, que você fica muito fanático para responder. O futuro começa amanhã. Eu já vi futuro de 40 anos atrás, quando eu comecei, mas eu acho que o futuro atual é reabilitação, ortobiológicos, acreditar, desenvolver, organizar o controle, verificar a proporção, volume, intensidade e acompanhar. O atleta, a linha do atleta é essa. E os ortobiológicos estão no futuro dos atletas, sim. É uma questão de tempo. Excelente. Então eu quero agradecer imensamente, doutor Adilson, doutor Paulo, doutora Natália. Foi um prazer enorme e a gente fecha aqui o nosso módulo pela SMERG de infiltração em ondas de choque. Obrigada pelo Obrigado. convite. Obrigado pelo convite.